Antes de falar um pouco mais sobre a questão da importância, ainda sobre essas questões de categorias, cenas de focos de estudo. Você falou da gente estudar a história por meio da teologia bíblica, a gente estudar principalmente essas 4 grandes cenas. Mas a teologia bíblica, até onde me consta também, tem a ver com um pouco do estudo dessa história da redenção em de acordo com o progresso da revelação em cada um dos livros bíblicos, né? E inclusive os testamentos, na verdade. Você poderia falar um pouco sobre isso, assim, só para o nosso ouvinte ter uma noção de como é que nós fazemos esse estudo da teologia bíblica por meio da própria Escritura? Joia, Sauer. Ah, bom, quando a gente pensa numa história, né, ou quando a gente vai no teatro, por exemplo, a gente vê ali que nós certamente nossa intenção é ver aquelas a encenação e etc. Mas para ter uma encenação, você precisa do palco, não é? E eu Uhum. imagino que é justamente isso que você me pergunta, né? Qual que é essa estrutura, né, que faz com que a gente perceba esses grandes temas aparecendo, né? E eu julgo importante para essa discussão, nessa revelação progressiva, aquilo que nós chamamos de as alianças de Deus. Né? Então, eu penso que o tema aliança, né, é o grande palco para a gente perceber como que Deus trabalhou ao longo da história. Essas cenas não apareceram de forma aleatória. Não é? E, sobretudo, se nós formos olhar para o texto, a segunda grande cena, que foi a queda, aconteceu no livro de Gênesis. Né? Sim. Então, nós temos diversos outros textos com gêneros diferentes, períodos diferentes, e aí a terceira cena acontece no Novo Testamento. Né? Então, Deus, com a sua soberania e graça, ele então começa a criar aí digamos assim, um esqueleto, né, uma estrutura que é essas alianças. A partir do momento em que ele faz uma aliança na criação, não é? E aí há esse rompimento, essa desobediência. Então, ele começa ao longo da história, conforme a criação ia fracassando, né? Ele, com a sua graça, ele ia se apresentando, ia então direcionando e guiando, né, a história, apontando para a pessoa de Jesus. Então, isso nós percebemos em Noé, não é? Quando, após a queda, o desdobramento do pecado passou a ser algo terrível. Não é? Nós vemos ali uma pessoa matando, tendo prazer em matar. Não é? Então, com Noé, chegou um estágio em que Deus ali viu que no pecado as pessoas não queriam saber do Criador, não queriam saber de nada a não ser de si mesmo, né? Mas ele encontra a graça em Noé, né? E por isso, então, usa Noé como esse tipo de Adão, né? Isso acontece muito na teologia bíblica, essa ideia da tipologia, né? E então ele faz uma aliança com Noé, depois de Noé surge Abraão, não é? Onde ele também faz uma aliança com Abraão. Ah, Depois, um pouco à frente, ele vai fazer uma aliança com o seu povo por meio de Moisés, né? A aliança mosaica, aonde a lei ali é dada, e a intenção de Deus ali com o povo de Israel é basicamente mostrar para os povos adjacentes um povo modelo, um povo que o obedecia, um povo que buscava ser santo como ele. Né? Então, a aliança com Moisés, com as leis, em hipótese alguma, foi nos termos de um legalismo, de um moralismo, mas tinha tudo a ver com Deus, com o caráter de Deus. Né? Então, você percebe isso ao longo da história, e, de novo, todas essas alianças e todas essas cenas sempre apontando, não é, para Cristo, para o Redentor, para aquele que de fato seria o sacrifício, né, que estava presente ali em diversos artigos de Levítico, de Deuteronômio, diversas exigências, etc. Né? Sim. E uh, antes de chegar no grande personagem, senhor, nós temos também a aliança com Davi, não é? Então, onde dali viria o descendente e que, portanto, é, isso foi fundamental, né, para essa perseverança, para essa esperança do povo até que viesse o grande personagem. Né? Então, assim, Uhum. existem outras reflexões a respeito dessa revelação progressiva, Sim. mas eu penso que o tema da aliança ela é importante e nos dá essa boa estrutura para perceber as grandes cenas da história, Sar.